E hoje é o Dia Mundial de Combate à AIDS, ou Dia Mundial da Luta contra a SIDA, internacionalmente definido como dia 1º de dezembro. É uma data voltada para que o mundo una forças para a conscientização sobre a síndrome da imunodeficiência adquirida. E para falar sobre esse assunto, nós conversamos com a Cláudia Pérez, que é biomédica esteta e mestre em ciências da saúde. Confira. O vírus HIV, né, é o vírus da imunodeficiência adquirida, e o grande temor desse vírus é porque, além dele atacar as nossas células de defesa, nós temos, eu costumo dizer que é um batalhão, né, que são os linfócitos T. Eles são a nossa primeira barreira de defesa. Então, o que acontece no HIV é que ele acaba recrutando esses linfócitos, que seriam a nossa resposta imunológica de defesa, para trabalhar para ele. Então, com isso, a imunidade do paciente acaba diminuindo. E ao diminuir a imunidade, acaba abrindo a porta no organismo desse indivíduo para doenças que nós chamamos de doenças oportunistas. Por que doenças oportunistas? Porque essas doenças, elas se utilizam da fraqueza, né, da baixa do sistema imunológico desse indivíduo, que não consegue ativar os anticorpos, né, que são dentro da categoria dos linfócitos B, para gerar uma resposta imunológica eficiente. E aí, com isso, esse indivíduo acaba ficando suscetível a outras doenças. E o que é a AIDS? Então, a AIDS é a doença causada pelo vírus HIV, né? Então, o vírus HIV, quando ele se instala nesse indivíduo e gera essa queda do sistema imunológico, ele acaba causando a doença, né, que nós chamamos de AIDS, que é a síndrome da imunodeficiência adquirida. E hoje, qual tipo de tratamento que existe para essa doença? Hoje nós temos disponível, a partir do Ministério da Saúde, né, que oferta essa medicação gratuitamente para a população, acho que isso é muito importante de nós ressaltarmos, em torno de 22 tipos de medicamentos diferentes, que são o que nós chamamos de antirretrovirais. O que esses antirretrovirais fazem? Eles diminuem a quantidade desse vírus, né, circulante, eles diminuem a capacidade dele de replicação, e com isso o indivíduo ele acaba tendo uma condição melhor imunológica em relação à doença. É importante também colocar que nenhum desses medicamentos é capaz ainda de promover a cura, tá, do HIV. Porém, eles melhoram muito a condição de vida desse paciente, desse indivíduo. Então, o indivíduo ele acaba tendo, né, uma vida um pouco melhor, mais saudável, né, com uma condição de relação social melhor. Hoje em dia, nós não temos mais aquela característica do paciente com HIV. Sempre que eu vou nas escolas falar com os jovens, os adolescentes, sobre as ISTs, né, antigamente a gente chamava de DST, doença sexualmente transmissível. Então, se mudou o nome até para IST, que é a infecção sexualmente transmissível, exatamente para alertar as pessoas de que é uma infecção que, mesmo a pessoa não estando sintomática, ela pode estar transmitindo. Então, ao conversar com eles, eu sempre ressalto muito a importância, né, deles estarem ali acompanhando bem a sua rotina de vida, né, as suas posturas e comportamentos. Por quê? Porque não existe mais um perfil, né, como se existiu lá na década de 80, em que se falava que um grupo social ou outro aqui estava suscetível a esse vírus. Hoje não existe mais isso, qualquer pessoa pode ter adquirido esse vírus, nós sabemos que ele está disseminado na sociedade. Pouco antes de vir falar com você, eu fui conferir os dados estatísticos, né? E que tristeza, porque a faixa etária de maior incidência desse vírus é da faixa etária dos 24 aos 39 anos, que são os indivíduos que estão na fase sexualmente ativa mais ativa, e que, coincidentemente, é também a faixa etária onde as pessoas relatam o menor uso dos métodos contraceptivos.
E a melhor forma de prevenção ainda é o preservativo. Exatamente. A melhor forma de prevenção é a utilização do que nós chamamos de métodos de barreira nas relações sexuais. Então, a camisinha feminina e a camisinha masculina. A gente fala muito da camisinha masculina, né? Todo mundo fala, olha, incentiva o parceiro a utilizar a camisinha masculina, né? Fazer a utilização correta, não abrir no dente, né? Existe lá no pacotinho da camisinha um local próprio para você rasgar e ele vai abrir facilmente. Então é só ter paciência, olhar antes, né, analisar o pacotinho para saber como abrir. Na hora de fazer, né, de colocar a camisinha, fazer a colocação correta, né, tirar o ar da ponta. E também estimular o uso da camisinha feminina. Que inclusive, se nós formos pensar, o homem ele precisa estar em ereção para colocar a camisinha masculina. A mulher, ela consegue colocar a camisinha feminina um pouco antes do momento do ato sexual. Então, ela pode colocar um tempo antes, né? E já chegar ali no momento da relação sexual protegida, segura e sem depender de que o parceiro aceite ou não utilizar um método contraceptivo de barreira, que é a camisinha.